Então, o meu tema é o separatismo na Ucrânia, que começou em 2013. Esses conflitos se iniciaram entre a população da Ucrânia, pois a Ucrânia é dividida entre pessoas que querem pertencer à Rússia e pessoas que são pró-ocidentais. Então, tudo começou porque a União Europeia decidiu fazer um acordo ali com a Ucrânia, só que existem esses dois lados, como eu havia dito. O presidente, que era Viktor Yanukovych, que ele é a favor do lado russo, ele não assinou esse acordo com a União Europeia e ele adiou esse acordo. Ele era um presidente muito polêmico devido à Revolução Laranja também, que eu vou dar uma explicada aqui, de 2004, que foi uma série de protestos durante as eleições, em que disputavam esse Viktor Yanukovych e esse Viktor Yushchenko, eu acho. E no qual Viktor Yanukovych, que é o mais polêmico, ganhou, só que essas eleições foram anuladas, porque houve muitas fraudes da parte desse Viktor. Depois surgiram eleições, no qual o Yanukovych perdeu também, e ele só se elege em 2010. Só que, começando o conflito agora, porque eu falei da parte da Revolução Laranja, explicando por que esse Viktor é polêmico, e agora eu vou explicar o conflito em si, entre a divisão da Ucrânia. Os militantes, esses dois lados aí, eles pedem a renúncia do primeiro-ministro. Esses militantes pedem a renúncia do primeiro-ministro. Só que, até então, né, o primeiro-ministro continua em vigor. Até então, nessa época. E existe um problema também, que os policiais eram muito agressivos com a população. Então, era muito sangrenta essas brigas que tinham entre as polícias e os opositores. Com a pressão dos opositores, o primeiro-ministro pede demissão. Esses opositores, os principais, eram o Vitali. Os opositores eram o Vitali e o Arseny. Com a pressão desses opositores, o primeiro-ministro pede demissão. Só que esses dois opositores, no caso, não eram opositores entre si, eles eram oposição ao governo. Eles não aceitam os cargos ofertados, no caso, que era o de primeiro-ministro e de vice-primeiro-ministro. Então, eles queriam eles queriam um domínio total da Ucrânia, porque eles queriam que saísse o primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro e o presidente. Só que isso não acontece. Então, basicamente, a Ucrânia continua toda dividida, sem nenhuma conclusão entre esses conflitos. E até hoje, tem esses conflitos lá, geram guerras. E basicamente é isso. Olá, meu nome é Agatha e eu vou falar sobre o conflito entre Tibete e China. Em 1949, a China aderiu ao comunismo político e econômico. Um ano depois, aderiu o seu território ao Tibete, oferecendo uma autonomia controladora. Os habitantes do Tibete têm uma região localizada no sudoeste da China, liberada pelo líder espiritual do Dalai Lama. Em 1950, os monges tibetanos se revoltaram com a dominação chinesa. Isso fez que o líder Dalai Lama se retirasse do seu país. As manifestações começaram dia 10, 49 anos depois, deixando várias mortes, e os tibetanos encerraram contra o poder chinês. Com a Conferência de Berlim em 1885, a República Democrática do Congo ficou sob a administração do governo belga, que desenvolveu um sistema de tomada dos recursos minerais de forma cruel e autoritária. Após sua independência, o país foi alvo da política de rivalidade entre os Estados Unidos e a URSS. E a polaridade ideológica intensificou ainda mais as rivalidades tribais. A queda do Muro de Berlim não trouxe liberdade, mas sim uma ditadura militar e mais violência. Em 1994, Ruanda passava por forte crise étnico-política com os conflitos entre os povos Hutus e Tutsis.
A chegada dos refugiados na República Democrática do Congo desestabilizou a região. Então, a guerra civil no Congo acabou envolvendo os países vizinhos, como Ruanda, Uganda, Zimbábue, Angola, e sem contar as grandes potências ocidentais, que também estavam interessadas nas extensas reservas de diamante presentes no país. O governo congolês e as diferentes milícias são acusadas de uma série de graves violações aos direitos humanos, como o estupro em massa e o recrutamento de crianças para se tornarem soldados. Milhões de pessoas são assassinadas anualmente. A situação é tão grave que a ONU declarou em 2016 que a crise humanitária na República Democrática do Congo permanecia como a mais longa e prolongada do continente africano. O movimento separatista do Quebec. Ele ocorre no Canadá e ele visa a independência da província do Quebec. Esse movimento ele tem como objetivo principal a criação de um país independente. Cerca de 80% da população do Quebec é descendente de franceses, além da cultura ser predominantemente francesa. Pela rivalidade entre os ingleses e os franceses, surgiram então as tendências separatistas. No Quebec, eles acreditam formar uma nação e, portanto, eles têm direito à autodeterminação.